Bom, pessoal, agora nós vamos resolver exatamente o mesmo exercício que a gente resolveu anteriormente utilizando as equações, mas dessa vez nós vamos utilizar o círculo de Mohr. O círculo de Mohr é uma forma de representar aquelas mesmas equações em um círculo e a gente utiliza ele para poder determinar as tensões depois da rotação do elemento inicial. Então a gente vai continuar rotacionando esse elemento aqui em 15 graus no sentido horário, mas agora vamos usar o círculo de Mohr para poder determinar as tensões finais. Pois muito bem, para poder desenhar o círculo, a gente precisa basicamente de duas informações. O raio do círculo, que vai nos dizer o quanto a gente vai abrir o compasso para poder fazer esse desenho, e o centro do círculo, que é onde ele vai estar posicionado. Como a gente vai utilizar um sistema de eixos de coordenadas para posicionamento, uma coordenada na horizontal, a coordenada da vertical. Muito bem, vamos determinar esses valores então. Então aqui eu estou apenas substituindo os valores. Veja que eu substituo aqui os valores do elemento original, porque é ele que vai nos dar subsídio para a resolução desse exercício. É a partir dele que a gente vai obter as informações todas com relação a esse ponto dentro desse elemento estrutural que a gente está estudando utilizando os planos de tensão. Ok, então raiz quadrada de uma soma, por enquanto vou manter o valor dessa raiz e vou resolver eles individualmente aqui. Então vamos lá. Menos 30 menos 10 igual, dividido por 2, esse valor elevado ao quadrado, 400. Coloco aqui 400 mais 20 elevado ao quadrado, que é 400 também. Aqui os dois valores são iguais por uma mera coincidência, não necessariamente eles precisariam ser iguais. 400 mais 400 igual 800. A raiz quadrada deste valor, 28,2843, já fazendo o arredondamento da última casa decimal. Aqui, para poder determinar o ponto C, nós precisamos determinar, na verdade, a tensão média, que nada mais é do que a média aritmética entre as tensões axiais. Média aritmética das tensões axiais é a primeira mais a segunda dividido por 2. Aqui nós vamos ter menos 30 mais 10 dividido por 2 igual a menos 10. Essa é a tensão média. Então, as coordenadas do ponto C, que é o ponto onde a gente vai posicionar a parte de metal do compasso para poder traçar esse desenho, vai ser menos 10 e 0. Bom, muito bem. O quadro não é muito grande, então a gente vai apagar essa resolução e vamos trazer esses valores para cá, vamos deixar eles um pouco mais discretos aí, para a gente ter espaço para poder fazer o desenho do círculo de Mohr. Muito bem, abrimos um pouco de espaço aí para a gente poder trabalhar.
Vamos então traçar o círculo. Pois muito bem, o círculo vai ser traçado em um plano de coordenadas, onde a coordenada horizontal, ao invés de ser x, que é a que a gente está acostumado a utilizar normalmente, a coordenada horizontal vai ser uma coordenada de tensões. E na vertical vão ser as coordenadas de cisalhamento. Então como é que vai ficar isso aqui? Tensões na horizontal e cisalhamento na vertical, tomando cuidado que para o círculo de Mohr a gente considera o cisalhamento positivo quando apontado para baixo e não para cima, como a gente estaria acostumado a utilizar no plano cartesiano tradicional. Pois muito bem, então agora basta eu posicionar o centro desse círculo nas coordenadas menos 10 e 0, ou seja, menos 10 na tensão e 0 para o cisalhamento. Então, esse ponto aqui, posicionado sobre o eixo das tensões axiais. Muito bem, temos posicionado aqui o ponto C, de coordenadas menos 10 e 0. Agora, eu posiciono a ponta de metal do compasso sobre ele, abro o compasso em 28,2843 e desenho o círculo. Então, vou abrir o compasso aqui em 2843. E vou desenhar o círculo ao redor dele. Infelizmente o quadro aqui é pequeno e a habilidade é pouca, mas se você traçar com o compasso ele vai ficar certinho. Se você desenhar em proporção ele vai ficar bonitinho no seu caderno aí. Muito bem, então tenho traçado o círculo de Mohr e agora eu preciso posicionar este ponto no círculo de Mohr. Afinal de contas, a rotação vai acontecer a partir dele. Como eu faço isso? Eu pego os valores que estão aqui e posiciono, loco eles ali. Então a tensão axial em x, e eu vou escolher x, não vou usar y. Isso no final vai me dar o resultado da tensão rotacionada em x. E depois eu utilizo um artifício que foi nos dado na teoria para poder determinar o valor de y. E o valor de cisalhamento é único, vou usar ele mesmo ali. Lembrando que como ele é positivo para baixo. Então, vou posicionar aqui o valor de cisalhamento, 20 positivo aqui, e a tensão axial em x é menos 30. Então vou posicionar aqui, menos 30. Veja que eu estou fazendo esses posicionamentos das coordenadas no olho, né? Mas se você fizer isso dentro das proporções, quando você fizer a união dos valores aqui no eixo de coordenadas, esse ponto tem que dar exatamente sobre o seu círculo. Então se você fizer todo o desenho feito em proporção e o círculo tiver sido desenhado em proporção, utilizando um compasso, quando você unir os valores para poder determinar o ponto no plano que eles determinam, que nós vamos chamar aqui de ponto A, que é onde está alocado esse elemento aqui, ele vai cair exatamente sobre o círculo. Muito bem. Ok, então posicionamos esse elemento aqui e agora a gente precisa fazer essa rotação. Então, o que acontece? Eu conheço essa distância aqui. A distância do centro até qualquer ponto no limite do círculo vai ser justamente o valor de raio que a gente tem calculado aqui. Então essa distância aqui é conhecida nossa. A gente quer rotacionar
esse ponto em 15 graus no sentido horário. Então a gente vai rotacionar ele em 15 graus nesta direção aqui. Mas o que acontece? Dentro do círculo de Mohr, todos os ângulos são dobrados. Todos os ângulos são dobrados. Quer dizer, então, se na realidade eu vou rotacionar esse elemento em 15 graus, dentro do círculo de Mohr, ele é representado como se tivesse 30 graus. Então, vou fazer a rotação aqui de 30 graus, nesse sentido, e vou chegar no ponto que eu quero. Mas veja um problema. Como eu não desenhei isso em proporção e eu não tenho aqui um escalímetro, a régua, o compasso, o esquadro, para poder fazer esse desenho em proporções, eu não sei se esse 30 graus vai, por exemplo, ultrapassar a linha horizontal. Mas eu tenho como determinar isso, porque eu consigo calcular esse ângulo aqui. Eu consigo calcular o ângulo entre o ponto A e esse ponto aqui, localizado no eixo horizontal das tensões axiais. Então vamos determinar esse ângulo aqui para poder ver se quando eu fizer essa rotação de 15 graus no sentido horário, ou seja, 30 graus no sentido horário dentro do círculo de Mohr, se ele vai ou não passar da linha horizontal, do eixo de tensões axiais. Muito bem. Eu conheço este valor aqui. Eu conheço esse valor aqui. Está aqui. E eu conheço esse valor aqui. Então, eu posso, sabendo que isso daqui é um triângulo retângulo, eu posso utilizar qualquer equação trigonométrica para poder fazer essa resolução. Posso usar o seno, cosseno, tangente ou Pitágoras. Vamos ressaltar aqui. O triângulo que nós temos. Veja que a ponta desse triângulo está posicionada sobre o ponto C e não sobre a origem. Então, neste ponto, a tensão axial aqui é menos 10. A distância entre menos 10 e menos 30, que é a coordenada onde a gente posicionou o eixo X, que é onde está essa outra, o início da outra aresta ali, é 20. E essa aqui, essa distância aqui, podemos chamar ela de altura, é de 20 também. Muito bem. Então nós conhecemos todas as dimensões desse triângulo, vamos poder determinar o valor dos ângulos internos dele também. Poderíamos usar seno, cosseno, tangente. Nesse caso, vou optar pelo seno. Nós sabemos que o seno de um ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de gama. O seno de gama é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quer dizer que o seno deste ângulo aqui é igual ao cateto oposto, esse é o cateto que está oposto ao ângulo que a gente escolheu, 20 dividido pela hipotenusa, que é o valor do raio, 28,2843. 20 dividido por 28,2843, 0,7071. Sabemos então que o seno de gama é igual a 0,7071, mas nosso desejo não é saber o valor do seno de gama, e sim o valor de gama. Dessa forma, precisamos passar o seno para lá, e a função
que faz isso é o arcosseno. O arcosseno de 0,7071. Então, depende da calculadora, vai estar indicada como arcosseno. Depende da calculadora, pode estar indicada como seno na menos 1, que é o caso da minha calculadora. Sobre a função seno, aqui em amarelo, a gente tem a função seno na menos 1. Então, seno na menos 1 de 0,7071 igual a 44,9995 pelo arredondamento. Então, esse ângulo é igual a 44,9995 graus, porque a configuração da minha calculadora está em graus. Então nós determinamos esse ângulo. A gente sabe que se a gente rotacionar esse ponto nessa direção em 30 graus, a gente não vai ultrapassar o valor aqui desse eixo aqui. Então a gente não vai mudar de quadrante, a gente vai continuar no terceiro quadrante desse plano. Ok? Então digamos que a gente chegue em um ponto como esse aqui, mais ou menos. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto Z, que vai ser o ponto onde o plano já está rotacionado. Muito bem. A distância entre Z e o ponto C a gente conhece, que é o valor de raio. Veja que é muito fácil o desenho ficar bem poluído, então é importante fazer ele tão grande quanto possível. Tá? Então, a gente tem o valor de raio. Se a gente sobe essa distância na vertical, nós sabemos que vamos ficar com um triângulo retângulo aqui. Nesse triângulo retângulo, eu ainda não conheço a base nem a altura dele. Mas se eu determinar a base, eu consigo determinar o valor da tensão axial em x depois da rotação. E se eu determinar a altura, eu consigo determinar o valor da tensão de cisalhamento. Pois muito bem. Se esse ângulo for rotacionado em 30 graus, então ele andou 30 graus aqui, eu consigo determinar esse ângulo interno aqui. Esse ângulo interno, nós podemos chamar ele de alfa. Então, alfa vai ser igual a gama, que é todo esse ângulo aqui, a partir do ponto A até o eixo horizontal, menos o 30 graus, que foi a rotação que esse elemento sofreu. Então, gama menos 30 graus. Isso vai ficar 44,9995 menos 30. Então, alfa vai ser igual a 14,9995 graus. Então, esse é o ângulo que a gente tem. Vamos transferir esse triângulo aqui para fora para poder ficar mais fácil de visualizar ele. Eu vou redesenhar esse triângulo aqui para fora um pouco maior, de forma a ficar um pouco menos poluído as informações que a gente tem disponível. Então aqui a gente tem o alfa e aqui a gente tem o raio. Aqui está o ponto Z, que está posicionado aqui. Esse ponto Z já representa o ponto que equivale ao plano rotacionado, a esse elemento rotacionado em 15 graus no sentido horário. Ok? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, com essas informações de hipotenusa e de um ângulo, determinar os valores dos catetos desse triângulo. Dessa forma a gente vai conseguir avançar no exercício. Então, vamos determinar esse daqui, que a gente vai chamar de cateto adjacente, já que ele está adjacente ao ângulo.
Bom, qual função trigonométrica que eu uso a hipotenusa e o cateto adjacente e um ângulo para poder fazer a determinação dos valores? A melhor função é a função cosseno. Então, o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é o que eu quero determinar, dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é o valor do raio. Então, cosseno de 14,9995 vai ser igual ao cateto adjacente dividido pelo raio, que é 28,2843. Vou resolver esse cosseno primeiramente. Então, cosseno de 14,9995, 0,9659, 0,9659. Eu estou tentando isolar o valor do cateto adjacente, então esse 28 que está aqui dividindo, vou passar para cá multiplicando, vezes 28,2843. Isso vai ser igual ao cateto adjacente. Então, 0,9659 vezes 28,2843. 27,3198. Então, 27,3198 vai ser igual ao cateto adjacente. Quer dizer que a base desse triângulo tem um comprimento de 27,3198. Então, como esse ponto aqui do triângulo é o ponto C, a partir do ponto C, eu vou andar nesse eixo de tensão axial mais 27,31 para a esquerda, ou seja, continuo cada vez mais negativo. Então, para poder determinar essa tensão axial aqui, a tensão axial em x', que é o x rotacionado, eu vou pegar esse comprimento aqui de 27,3198, que andou no sentido negativo, então ele está mais para o negativo, e vou adicionar ele ao menos 10 da coordenada original. Então, daqui até aqui, menos 10, daqui até aqui, andei mais 27,3198 no sentido negativo. Então, subtraio os dois para poder chegar na distância total em relação ao ponto zero de menos 37,3198 MPa. E dessa forma, nós determinamos o valor da tensão axial em x' ou da tensão axial do plano rotacionado. Como eu faço agora para poder achar o valor da tensão axial no eixo y, depois de rotacionado esse elemento? Muito bem, eu sei que tensão axial em x do plano original somada a tensão axial em y do plano original tem que ser igual à soma das tensões axiais do plano rotacionado. Então eu vou utilizar essa equação para poder determinar o valor da tensão axial em y rotacionado, visto que eu já tenho as outras informações. Então, menos 30 mais 10
igual a menos 37,3198 mais tensão axial em Y'. Vou somar esses dois valores. Esse valor que estava aqui subtraindo vai passar para lá, somando. Menos 30 mais 10, menos 20. Menos 20, esse valor que estava negativo aqui passou para lá positivo, mais 37,3198 igual a tensão axial em Y'. Então o valor da tensão axial em Y' vai ser menos 20 mais 37,3198, 17,3198. 17,3198 MPa. Ok? Então, até esse ponto, nós já determinamos o valor da tensão axial em X após a rotação e o valor da tensão axial em Y após a rotação. O que nos falta determinar o valor do cisalhamento após a rotação. Ok. Essa altura que está aqui, se eu traçar uma linha horizontal aqui, eu posso determinar diretamente o valor do cisalhamento. Então eu preciso agora do cateto oposto. Se eu determinar o cateto oposto desse ângulo aqui, eu terei determinado o valor de cisalhamento. Ok? Então, como que eu posso fazer isso? Para poder usar uma equação diferente, vamos usar, por exemplo, agora Pitágoras. Então, Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o raio ao quadrado, 28,2843 ao quadrado, vai ser igual ao cateto oposto, que é o que eu quero determinar agora, ao quadrado, mais o cateto adjacente. Então, essa distância aqui, veja que não é a tensão axial X, é essa distância entre o ponto C e a extremidade desse triângulo aqui. Então, essa distância estava aqui como cateto adjacente, 27,3198. 27,3198 ao quadrado. Quero isolar o valor do cateto oposto, então vou passar isso aqui para cá, subtraindo. Cateto oposto vai ser igual, e vou resolver esses quadrados aqui. Então, 28,2843 ao quadrado, 800,0016, 800,0016. Esse valor positivo, esse que estava positivo passou para o lado de lá, fica negativo. 27,3198 ao quadrado, 746,3715, já com arredondamento. 746,3715. Ok. Posso fazer essa subtração aqui. 800,0016 menos os 746, 53,6301. Então, o resultado dessa subtração
50,01. Mas eu quero o valor do cateto oposto e não o valor do cateto oposto ao quadrado. Então, esse quadrado que está aqui como expoente passa para lá com uma raiz. Então, raiz quadrada dessa subtração que eu acabei de obter. E o resultado disso será 53,6301 raiz quadrada deste valor, 7,3233, 7,3233. Mas, como esse cateto aqui se inicia no ponto zero, cisalhamento zero, o valor dele é exatamente o valor do cisalhamento. Então, o cisalhamento no plano rotacionado em 15 graus no sentido horário deste elemento aqui é 7,3233 MPa. E com isso, a gente determinou todos os valores que a gente precisa para poder fazer o desenho do elemento final rotacionado. Veja aqui, após algumas casas depois da vírgula, os valores podem estar um pouco diferentes dos valores obtidos pela resolução diretamente pelas equações. Mas isso se deve ao fato das vários arredondamentos que a gente precisa fazer para poder chegar até aqui. Cada vez que a gente arredonda, a gente está perdendo informação, a gente está perdendo precisão. Por isso que a gente tenta usar o máximo de casas depois da vírgula possível, para que os resultados sejam o mais precisos possível. Então, eu vou apagar aqui um pouco dessas contas, para a gente ter espaço para poder fazer o desenho. Muito bem, mantive aqui os resultados finais para a gente poder colocar no desenho, né? Como sempre, eu gosto de iniciar o desenho do elemento rotacionado representando primeiro o eixo X original, para que ele nos sirva de referência para a rotação que vai acontecer. Então a gente parte da horizontal e rotaciona esse elemento em 15 graus no sentido horário. Então aqui a gente vai encontrar esse eixo X' a um ângulo de 15 graus. Sobre este eixo já rotacionado, posso desenhar o meu elemento que sofreu a rotação e, iniciando pela tensão axial em X, representamos as tensões obtidas. Veja aqui, a tensão axial em X rotacionada é paralelo ao eixo X rotacionado. Como ele é negativo, a ponta das setas vai de encontro à face do elemento e eu não preciso colocar o sinal, já que a seta já está mostrando a direção e o sentido desse vetor. Agora para o eixo Y, como ele é positivo, ele está tracionando nessa direção. Por último, o cisalhamento, nesse caso positivo. Então, o primeiro quadrante desse plano rotacionado está aqui. Aqui a gente define então o eixo onde o encontro das setas representa o cisalhamento positivo. E dessa forma finalizamos esse exercício.